Quando você não se tapeia mais, você vai ver que é possível sim para você atender 5 pacientes ao dia, ter ali os seus 25 pacientes na semana e chegar ao fim do mês com os seus R$ 10.000. E eu estou fazendo um cálculo baseado na sua hora de atendimento por R$ 100. Agora, se o mínimo ali é 160, a gente chega num resultado bem melhor. Olá, seja muito bem-vinda ao programa EIPSI, um programa para psicóloga que quer transformar o seu consultório, porque transformar é mais que melhorar. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? A minha missão é ensinar você, colega, a ganhar pelo menos R$ 10.000 atendendo 5 pacientes por dia. E hoje é a oportunidade, olha só, oportunidade de você mexer no seu incômodo, de estar trabalhando muito e recebendo pouco, de não se sentir confiante para precificar, né? Então agora eu vou te mostrar o que a minha mentoranda, Rosana Galvão, lá de São Paulo, ela fala sobre o processo de transformação dela. Solta aí. Com a sua mentoria, estou me sentindo mais confortável para dizer 180, 170, para chegar no mínimo a 160, ou seja, o dobro do que eu estava fazendo. E não quero captar clientes que me trazem R$ 20 por 1 hora de trabalho meu. As suas orientações deixam isso tão evidente que você não tem como continuar se tapeando. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a sua entrega, a sua dedicação, presente e disponível. Eu fico muito feliz, me dá muita segurança poder contar com você, e especialmente com o seu background, com a sua experiência. Isso, para mim, tem muito, muito valor. Recebendo luz, a sua luz, o seu fundamento teórico, seu entendimento, como você desenvolve seus processos, enfim, a sua análise, isso para mim faz toda a diferença, porque há mentoras e mentoras. Rosana, querida. Rosana aí precificando para valer. Você vê o que ela diz. Ela não está falando em 100, a Rosana já está aí num outro patamar. E para isso é importante que você comece a mudar a sua consciência. É isso aí. Qual consciência, Débora? Você tem medo, colega, de cobrar R$ 100 pela consulta? Conta aí. Você tem medo de cobrar R$ 100 pela sua consulta? E por que eu falo de uma sessão que faz você ganhar R$ 100? Por que eu indico esse preço para as minhas alunas? Primeiro, dignidade, para que tu não te sintas mais explorado. Olha o que a Rosana falou, que ela não aceita mais convênios que pagam 20, 30, 40, R$ 50, porque tem aí uma consciência que é gerada através do método que eu criei, que faz com que você não possa se tapear. E quando você não se tapeia mais, você vai ver que é possível sim para você atender 5 pacientes ao dia, ter ali os seus 25 pacientes na semana e chegar ao fim do mês com os seus R$ 10.000. E eu estou fazendo um cálculo baseado na sua hora de atendimento por R$ 100. Agora, se o mínimo ali que a Rosana falou é 160, multiplica, faz a conta, a gente chega num resultado bem melhor, bem maior, né? Para você começar a cobrar R$ 100 a sua hora, você vai ter que transformar o seu pensamento, a sua consciência, porque só assim é que você vai crescer. E sabe o que acontece quando você cresce na profissão? Você vai atender menos pacientes, você vai conseguir ter tempo para você, para estudar e entregar com muito mais eficácia, com muito mais resultado o seu trabalho para o paciente. Você vai ter aí o seu tempo para você, que eu prezo tanto e digo sempre que é fundamental para quem trabalha com psicoterapia, né? E sabe por que tudo isso é possível? Porque está na hora de você crescer na profissão.
Se você está aqui me assistindo, é porque chegou a hora de você, por exemplo, ser merecedora do seu preço particular. E eu sei que o preço particular é o sonho de muitas psis que estão aí nos convênios, nas plataformas, se sentindo insatisfeitas, né? Com o que recebem. Inclusive, uma das minhas alunas, porque minhas alunas vão me atualizando, né, do que acontece nas plataformas, enfim. Uma delas me contou que se o paciente não faz a sua marcação de consulta pelo site, demora um pouquinho, vai abrir a agenda da terapeuta e não tem mais o horário semanal. E a pessoa vai ter que esperar mais uma semana. Então, isso além de fazer com que você receba menos, também quebra o ritmo da psicoterapia e o paciente vai saindo, vai caindo fora. Agora, quando você começa a acreditar que tem estratégia, que tem sim aí uma série de passo a passos para que você possa cobrar um valor que eu vou te dizer, é um valor que não é difícil de dizer. É um valor que você pode começar para justamente quebrar os seus bloqueios, quebrar suas crenças limitantes em poder lidar com dinheiro, falar de dinheiro, negociar, e também para que você possa continuar crescendo, né? Por que a gente quer crescer? Por que a gente quer crescer na profissão? Crescer na profissão é o que nos realiza. Eu tenho certeza que você investiu bastante dinheiro na sua formação, graduação, especialização, nos cursos que você compra, na sua supervisão, na sua análise pessoal, na sua psicoterapia, nos livros que você precisa comprar. Olha aí, né? Quanto custo a nossa profissão requer. E você quer, sabe o quê? Você também quer retorno do seu investimento. E isso é maravilhoso, porque aí que eu percebo o seu desejo de crescer. Mas por que, né, que tem tanto desejo de crescer, né, os sonhos de muita psi, ter aí as consultas particulares, e algo acontece e bloqueia. Quem está me assistindo aí, boa noite, e me diz aí, fala aí eu tenho, se você tem problemas de cobrar R$ 100 a sessão. Conta aí para mim. Ah, eu tenho, Débora. Pode contar. Eu vou te dizer, se você tem problemas em cobrar R$ 100 a sua hora de atendimento, eu acredito que as raízes disso têm relação, sabe com o quê? Com a tua autoestima e a tua segurança interna. Por quê, Débora? Mas o que é isso? Tá dizendo que o problema é comigo? Ó, tudo bom, Geralda? Boa noite. A Geralda dizendo, eu tenho, Débora. Pois é, né? E é por isso que tu estás aqui, né, Geralda, em busca de crescimento e também de uma estratégia para começar a transformar o teu consultório, né? Então, olha só, eu acredito que essas raízes que batem aí na nossa autoconfiança, na nossa segurança interna, é o que realmente trava você de colocar esse preço de R$ 100 que você, no momento, tá? No momento, tá considerando difícil, né? A Geralda aí dizendo, temos questões, temos os nozinhos aí na nossa segurança interna, né? É o que eu vejo, Geralda, com muitas alunas minhas. E, inclusive, também na minha própria caminhada, né? No momento que eu fui escalando e precificando cada vez melhor, eu também tive que trabalhar a minha autoestima, a minha autoconfiança e a minha segurança interna. Então, é por isso que eu sei que acontece com vocês também. Quando a gente se vê aí nesse nó, a gente fica, sabe o quê? Com dúvidas no nosso potencial. E aí fica difícil para você dar o primeiro passo, fica difícil para você crescer. Porque olha só, não adianta saber divulgar, tá até captando pacientes, mas na hora que o paciente chega, você não sabe cobrar, você não sustenta o seu preço.
E eu sei que você ficou ensaiando, né, dizendo ali para você mesma: "Não, agora nessa consulta, aí nessa primeira sessão, eu vou na hora do contrato, vou dizer o meu valor e vou ficar quietinha", né, já sabe da minha técnica do Durex, mas na hora isto não acontece. E você fica enroscada na vida, na história, no sofrimento do paciente, achando que a pessoa não vai pagar o seu preço justo. Ou então eu vejo alunas que não sabem aumentar o preço da sessão de forma coerente e ficar crescendo, né? Você sabe que eu tive esse problema quando eu estava ali na minha segunda sociedade. Foi uma sociedade que eu também fui convidada para participar, só que era uma sociedade com a minha antiga professora, que além de ter sido minha professora, também foi a paraninfa da turma. Então era ali, né, um grande mito na minha vida e eu estava ali de sócia desta professora. E o que que acontecia? A precificação dela era top, e eu não estava na mesma altura, não me sentia na mesma altura. Então, o que que eu fazia? Eu precificava bem como preço de aluna, não era como o preço da professora. E foi justamente a saída dessa sociedade que me impulsionou a pensar no meu valor, a recolocar a minha cabeça no lugar e entender que eu não estava ali submetida mais a ninguém, porque tem mais tempo, mais experiência, porque é a prof. Eu estava realmente num momento também de bancar o meu preço. Por isso que eu estou dizendo que é sim uma questão de confiança em si, no teu trabalho, no que tu entregas. Por isso, olha só, que eu desenvolvi um método, né, que trabalha justamente a precificação. É ali, né, no primeiro mês com as minhas alunas que a gente vai focar nisso. Por quê? A precificação é o começo de tudo. É o começo de tudo, porque precificar fala de como você se percebe posicionada no mercado. Porque precificar bem é sinônimo de confiança que você está trabalhando bem, que o paciente está fidelizado, que o paciente apresenta melhoras, que ele mesmo reconhece os benefícios que vem alcançando porque está em psicoterapia, né, contigo. E eu sei, colega, que você quer ter aí os seus 10.000 reais por mês, mas você anda meio aprisionada nesse medo, agarrada com a ideia que vai ficar tudo difícil, que tudo é muito difícil, que o paciente não vai topar, que vai dar ruim. Fala aí, quem tem problemas de cobrar 100 reais a sessão? Quem tem esse problema? Quem está enfrentando esse problema agora? Vem aqui que eu estou esperando. E quem está enfrentando esse problema tem aí, sabe o quê? Uma oportunidade, porque eu sei que modificando o teu preço, você vai conseguir a sua qualidade de vida. A qualidade de vida que significa aí grana no bolso, que significa aí sua reserva financeira para que você possa ter tranquilidade nos momentos difíceis, para que você possa ficar tranquila também se acontece algum problema de saúde e você precisa se ausentar do consultório, para que você possa viajar, para que você possa fazer coisas que realmente te deixam cada vez mais conectada com os teus desejos, com aquilo que faz sentido para você, que você quer conquistar. Que pode ser curtir os teus filhos, ter mais tempo para cuidar da tua saúde mental, do teu corpo, ir naquele restaurante que fica só olhando no Instagram e tem muita vontade de conhecer. Mas para que isso aconteça, você tem que falar, você tem que fazer o seu negócio crescer, porque só você é responsável pela sua clínica. E quando você se valoriza e você entende que precificando
com R$ 100 a sua hora, lá no meu cálculo, lembra? De 5 pacientes ao dia, que é quando você vai trabalhar bem, você não vai estar esgotada, você vai fazer aquele trabalho jóia com o paciente. E você também vai estar ali realizando o que você mais ama e recebendo a sua remuneração justa. Não se sentindo mal paga, não se sentindo que entrou num mau negócio para você, né? Porque para o paciente não foi ruim, não. O paciente está bem faceiro com o descontão que você deu, né? O paciente está bem faceiro que ele não está pagando tanto quanto a prima dele falou que paga, ufa. Mas você quando chega no final do mês e você vai ver que aquele paciente que está pagando menos de R$ 100, ele não valoriza a psicoterapia, ele falta, ele não avisa que vai faltar. Por quê? Porque realmente, quanto mais barata é a sua hora, mais o santo desconfia. Mais o santo desconfia. E aí você, né? Eu não sei qual cidade você mora, mas eu aqui em Porto Alegre. Se eu for fazer, se eu vou no salão fazer mãos e pés, quanto é que eu pago? R$ 50 em dia de promoção. Se a colega cobra R$ 50 a sua hora, R$ 60 a sua hora, olha que choque na hora que vai no salão, né? Porque olha só tudo que tu estudasse, todas as, né, as tuas, os teus investimentos, tudo que você ocupa na sua mente, vale R$ 50? Não acredito, colega, não pode ser, ninguém me convence. Porque a hora, o mínimo que eu oriento as minhas alunas é R$ 100 a hora. E é aí que elas conseguem realmente se sentir valorizadas e com condições, olha só que maravilha, como a Rosana mostrou, com condições de ir além do 100. Porque depois que você aprende a cobrar o 100, aprende a sustentar esse preço para o seu paciente, sem ter que se justificar, sem ter que pedir licença para o paciente para cobrar esse preço, você vai conseguir cobrar 120, 130, 150. É como se fosse aí um start que você tem que quebrar. Por quê? Porque para nós mulheres é realmente uma construção, é um aprendizado. Como é que a gente vai colocar aí o preço no nosso trabalho? Ainda mais no nosso caso, né? Ah, mas por que, Débora? Ué, a gente trabalha com cuidado, a gente trabalha com esse fio invisível do inconsciente, da subjetividade. E aí parece que algo que você faz, talvez, com tanta naturalidade, você na sua família, com suas amigas, você ali orientando, dando conselhos, você vai chegar no consultório e você vai cobrar R$ 100, mas como assim? Como assim? É o que eu pergunto. Como é que você pode, colega, cobrar R$ 50? Como assim? E olha só, quando uma aluna me diz assim, ai, Débora, mas eu não tenho condição de cobrar 100 pela sessão. Alguém que está assistindo aí, pensa a mesma coisa? Diz, eu penso. Quem acha que não tem condições de, né, de cobrar R$ 100? Olha só, aqui no Instagram, eu tenho aqui um comentário de uma colega, tudo bom? Que está perguntando: quem não tem condições financeiras de pagar, aí vamos deixar de atender? Olha só que pergunta legal, muito obrigada pela pergunta, a tua pergunta é joia, porque é um questionamento que a gente passa, né, e que você também deve estar se perguntando. Olha só, quando você coloca um preço mínimo, né, que é esse que eu oriento dos R$ 100, você vai fazer o quê? Você vai sustentar esse preço. Por isso que você vai ter que fazer escolhas. A gente não pode fazer tudo, né? Não trabalhamos com todas as áreas, não atendemos todos os casos clínicos. Nós vamos fazendo o quê? Fazendo um fechamento. Se você tem horário que você pode dispor de 2 horários na semana para fazer atendimento social, essa parte já está acomodada. Agora, se os pacientes
que chegam até você não podem cobrar R$ 100, você pode encaminhar para aquela colega. Por quê? Porque no momento em que a gente bate o martelo e decide, o meu valor mínimo é 100, eu não posso baixar. Por quê? Porque senão eu vou desfazer todo o caminho, a construção, que tem estratégia, que tem aí valorização pessoal, valorização profissional, e aí a gente vai ter que fazer tudo de novo. Lembra daquela dieta que a gente faz? Pois é. Então não dá, né? Quando a gente faz uma dieta, a gente vai e segue. A mesma coisa quando a gente bota um preço na precificação. A gente vai e segue, guardando esse espacinho para o atendimento, né? Que vai ser ali o teu campo de colocar um valor a menos num paciente que te interessa, num paciente que você quer realmente ajudar a crescer, que o caso é bacana demais. Não naquele caso cabeludo, difícil, que te desgasta pra caramba. Um paciente borderline, um paciente psicótico, que, né, vai exigir bastante de você. Então, também tem que ter estratégia. A gente tem que ter estratégia para precificar, para diagnosticar e para saber quais casos valem mais, né? Tem casos mais cabeludos que a gente tem que precificar melhor também. E aí, quando a gente está nessa batalha, porque para nós mulheres é sim uma batalha a precificação. Foi para mim, está sendo para você também, né? O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender que mesmo que a gente trabalhe com cuidado, que a gente goste de cuidar, quando a gente chega no consultório, a gente está entregando as nossas melhores ferramentas e a nossa mente para poder desenvolver o paciente. E você não sabia que você deveria cobrar bem por isso. Porque você usa a sua própria história, o seu próprio trabalho em psicoterapia, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento para levar o paciente do ponto A para o ponto B. E a faculdade não nos ensinou, né? É como se o dinheiro nem existisse. E aí chega no mercado e a gente tem que fazer algo que é difícil. É difícil porque você não tem uma estratégia. E é por isso que no meu método eu desenvolvo logo no o primeiro passo é precificar. Porque olha só, quando as minhas alunas saem do 100 e vão para o 120, 150, 170, é a minha realização. Sabe por quê? Porque é por isso que eu tô aqui, é por isso que eu tô aqui nessa live, é por isso que eu faço meu conteúdo no Instagram, no YouTube, no Face diariamente, para que você cresça. Porque eu não aguento mais ver a psicologia ser tão desvalorizada. E a gente, que é psicóloga, é que vai ali perpetuando essa ideia, né? Que teve um comentário, tudo bom, Sirlei? Aqui na minha cidade, 150 é o preço de uma sessão e tem consultórios cheios. Isso aí, Sirlei. Então, é quebrar esse medo de precificar. E aí, quando você quebra esse medo de precificar, quando você, né, entende que tem aí um caminho, que o seu preço de consulta particular, ele vai ser, sim, alcançado, porque depende, sabe do quê? Da sua postura. E você vai ter que praticar. Praticar, colega. Agora, é claro que praticar sem uma estratégia pode ficar o versinho, né, do pé quebrado. Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo para precificar. Já nos primeiros encontros com as minhas alunas, eu trabalho a questão das mulheres precificando, levanto as dificuldades e a gente vai para a prática, vai para a ação. Principalmente de uma ação que eu acho que é fundamental para nós psicólogas. Autorização. Você tem que se autorizar. Por quê? Porque senão você nunca vai chegar nos seus R$ 10.000. Você nunca vai chegar no momento em que você vai ter férias, em que você vai desligar do trabalho. E olha só que benefício para nós que somos autônomas, quando a gente consegue fazer uma reserva para não ficar tão preocupada com as entradas. E isso é qualidade de vida. Isso é transformação
pessoal e transformação profissional. Você realmente se empoderando, você marcando o seu lugar, você não se deixando ali ser manipulada às vezes pelo paciente. Eu vejo isso nos casos que eu acompanho das minhas alunas. Né? Então, esse momento da precificação é um momento no qual você vai estar dizendo para esse paciente, no caso, né? Se essa pessoa, né, acha caro R$ 100, que você é cara mesmo. Ou 150, que a Cirlei falou, é caro, sou cara. Por que você é cara? Porque você se valoriza, porque você quer realmente crescer e você entendeu que só você vai fazer isso, não vai ser o outro não, né, colega? E nesse tempo que você se empodera, que você banca o seu valor, vamos bater aí nos R$ 100, você vai conseguir se profissionalizar. Você vai realmente se sentir uma psicóloga melhor, uma psicóloga que se sente valorizada pelo paciente e se autovaloriza. E esse é o passo 1 para você depois escalar do 100, né, para o 120, para o 130. E colega, olha só, quando a gente foca na autoconfiança, sabe o que acontece? Você não vai atender mais 20 pacientes por dia, porque você vai entender que não dá para atender 20 pacientes por dia com a mesma qualidade que você atende os 5 primeiros. Uma hora você se esgota. Eu recebo alunas que não conseguem investir em conhecimento, que se perdem nas técnicas, quais técnicas elas vão aplicar, em como seguir o tratamento, o que a gente faz quando o paciente não segue as nossas orientações. E por quê? Porque elas estão muito cansadas, não sobra espaço, nem energia mental para que elas possam, inclusive, aumentar a sua autoconfiança, né? Porque como é que a gente aumenta a nossa autoconfiança? Se alimentando de conhecimento, se fortalecendo, se sentindo realmente reconhecida pelos pacientes, né? E quando você, olha só, quando você tem autoconfiança, você se torna uma psicóloga que consegue cobrar e bancar os R$ 100. Mas Débora, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter que entregar mais para o paciente, eu não sei se eu posso. Então, colega, olha só, eu vou te fazer 3 perguntas para você saber se aprender a cobrar R$ 100 a hora é caro ou é crença sua. Acabar de vez. Você oferece um serviço que transforma a vida das pessoas? Você oferece um serviço que a pessoa vai levar consigo enquanto aprendizagem? Você vende um serviço que resolve algum problema? Se você disse sim para todas essas perguntas, cobrar R$ 100 é uma questão de honra, porque você vai se respeitar, você vai conseguir entrar numa outra categoria clínica. E isso você sabe o que acontece? O seu paciente percebe. Ele percebe que você está mais confiante, que você está conduzindo melhor, porque você está sendo valorizada. E não é pelo paciente, é por você mesma. Por isso que no meu método eu ensino a como você vai cobrar os R$ 100, que é o mínimo da dignidade da psi. E as minhas alunas, quando elas viram essa chave, não tem mais como voltar atrás. Podem ficar com medo, né, de perder paciente, mas se um paciente não fica porque não tem condições de pagar, outro vem. É esse o raciocínio que você tem que fazer, não pensar só na perda, que é esse pensamento que vai te firmar para que você consiga fazer o quê? Aumentar o seu preço de consulta, conseguir diminuir esse excesso, chegar lá nos 5 pacientes por dia e você vai ganhar R$ 10.000 por mês. Viu como não parece impossível? Oh, eu nunca vou chegar aos R$ 10.000 trabalhando na clínica. Por quê? Por quê? Porque você ainda não se permitiu. E eu vou te dizer uma coisa, é muito bom
ter apenas 5 pacientes para atender por dia. Muito bom. Como é bom ganhar R$ 10.000 por mês. Olha só quantas coisas você se oportunizaria para você, para os seus. E principalmente, um dos pontos que eu bato e trabalho é a questão de você ter tempo para se mimar, tempo para atender às suas necessidades, porque sem isso você não vai conseguir atender os seus pacientes como eles merecem, né? E tchau, tchau!